Olá, boa tarde a todos. Está começando mais um episódio do AgroJus Podcast, o podcast do agronegócio do Piauí, Maranhão e demais regiões. Eu, Patrick Eberhardt, advogado especializado em algumas áreas do direito ligadas ao agronegócio. Estou hoje aqui com um convidado muito especial, um amigo, companheiro de Rotary, Gustavo Mendes. Ele é sócio da G&G Pet Center, tem a Pet Vitale e também tem a Fazenda Sapucarana, onde eles têm uma criação de caprinos. Obrigado, Pete. O apelido dele é Pete, viu, para os íntimos. Obrigado, Gustavo Mendes. Só faltou a GG Imóveis. GG Imóveis também, né? Exatamente, um empresário de sucesso em vários ramos. Gustavo, obrigado por aceitar o convite. Você sabe que essa ideia do AgroJus surgiu para difundir o agronegócio, né? E nós estamos aí com vários episódios, ouvindo pessoas ligadas direta ou indiretamente ao agronegócio. E não poderia deixar de ouvi-lo, né, meu amigo? Você que tem a Fazenda Sapucarana, que graças a Deus eu já tive a oportunidade de ir algumas vezes no seu aniversário, curtir lá um final de semana com seu pai. Muito obrigado, Gustavo, por participar do AgroJus Podcast. Patrick, eu é que agradeço de estar aqui nesse bate-papo hoje agradável aqui com você, meu amigo, companheiro. E é isso aí, vamos conversar sobre a história, sobre agronegócio, sobre pecuária, que é um segmento que nós dois gostamos muito, né? Exato. Independente da nossa atividade principal, vamos dizer assim, né? Mas o agro, a pecuária sempre está ligada com a gente, né? Exatamente. E Pete, conta um pouquinho de você, da sua história. Você é piauiense? Teresinense. Nasci aqui em Teresina, né? Sou formado em administração de empresas, pós-graduado em gestão de pessoas e desde meus 20 anos que eu estou na área empresarial, né? Eu comecei com 20 anos, na parte de distribuição de bebidas, e não deu muito certo. 2 anos depois eu migrei, um tempo depois eu migrei para a loja do segmento agropecuário, já por conta da afinidade que eu já sempre tive desde criança, acompanhando papai na fazenda. A gente botou a loja do segmento agropecuário e o tempo foi passando e as coisas foram acontecendo. Ao longo do tempo, essa loja agropecuária ela migrou para o segmento PET, exclusivo PET, e daí dessa época surgiu a Pet Vitale, né? Que é uma clínica, é um centro médico veterinário especializado, e nós fazemos tudo da parte do setor PET, na parte de cirurgias, consultas, vacinas e tal, só não internação, lá não é hospital, lá é um centro médico sem internação, mas fazemos todo tipo de procedimento, raio-x, adquirimos agora, estamos com um setor novo lá na Pet Vitale, que é um setor de fisioterapia para pets, né? Então tá até surpreendendo a gente. Lá a gente tem agora uma esteira aquática para os pets virem nadar e melhorar o condicionamento físico, melhorar algum problema. Então, sempre inovando nessa parte pet. E tem a imobiliária que também, no decorrer desse tempo todo, em 2009, eu fiz o curso de corretor de imóveis, né? Sim. Eu sou corretor de imóveis também. E nesse curso, durante o curso, eu vi que realmente eu tinha que abrir pessoa jurídica logo, não ficar como corretor de imóveis. E aí surgiu a G&G Imóveis, né? Já tinha a G&G Pet Center, né? E aí eu tô nessa luta há 28 anos, meu amigo. 28 anos. Você vê, engraçado, eu pensava, que a G&G Imóveis teria Era mais antiga. teria sido o negócio inicial da família. Então começou com uma casa ligada ao agronegócio. Não, na realidade começou a G&G inicial, assim, para quem não conhece, né? O G&G é porque o primeiro G é o Gilberto, que é meu pai. Meu pai é dentista e era professor da Universidade Federal, se aposentou e entrou na sociedade me dando apoio, porque era o que eu sempre quis, né? O que eu queria era entrar no mundo do negócio, e o papai deu essa oportunidade dele
construiu o prédio, que até hoje eu ainda estou lá na Avenida Kennedy. E na época, quando eu ainda muito jovem, né, eu tinha 20 anos, surgiu uma Sim. oportunidade de distribuição de bebidas. Nós fomos o primeiro a trazer a Pepsi Cola para cá, para Teresina, Olha aí, cara. 1995. E foi uma empolgação, eu era sem experiência nenhuma, Sim. eu entrei na sociedade com os primos, e foi uma experiência boa, mas bem dolorosa, né? Porque nós tivemos aí 3 anos de operação e tivemos um prejuízo astronômico na época, assim. Um início de carreira muito dolorido para mim, né? E para o papai, Ou principalmente, seja, né? a Pepsi não emplacou. Não emplacou. A gente não emplacou, Até hoje eu não tomo Pepsi, só tomo Coca. De raiva, né? Dois da azia, Pior quando que, eu lembro da eu Pepsi. não sou muito do refri, mas eu prefiro a Pepsizinha, bem geladinha, Então, boa. eu até brinca de rapaz, o primeiro negócio eu quase que é papai na época. Eu disse, rapaz, foi conta, mestre, foi conta. Mas a gente sempre persistindo, Sim, né? sim, sim. Não, vamos continuar. Eu digo, não, papai, vamos continuar. Eu continuei só com outro segmento, na parte de água mineral em Indaiá. Fui distribuir muito tempo dos garrafões em Indaiá. Tinha a fonte em Indaiá, que é do grupo Edson Queiroz. Sim. E eu ainda fiquei, pós essa parte da Pepsi, a gente disse a sociedade, voltei a ficar só, né? E eu fiquei com essa parte de distribuição de Indaiá também, mas foi um negócio que eu ainda trabalhei sei lá, uns 3 anos ainda, 4 anos depois, mas um negócio muito difícil, complicado, rentabilidade cada vez estava ficando pior. E eu terminei que vi que o negócio não ia para frente, Não ia prosperar. aí não, vamos pensar, vamos mudar. E aí surgiu a história da loja agropecuária, né? Porque eu já estava decidido que ia encerrar as atividades de distribuição da Indaiá e outras coisas. E o pai já tinha Pa- a fazenda. O papai sempre teve fazenda. Na Sempre realidade, o teve papai essa. nunca participou da operação Sim. nenhuma Que é a comercial. Sapucarana, né? Não, o papai é dentista, né? Não, eu Sempre digo a fazenda a Sapucarana. Ele já fazenda, tinha nessa época que sim, já você tinha fazenda abriu a loja Sapucarana ligada e ao campo. nós tínhamos outra fazenda em Demerval Lobão, que era a fazenda Mutum, Mutum. que inclusive era uma fazenda maior. Entendi. Então nós tínhamos 2 propriedades, Sim, José de Freitas sim, e sim, Demerval Lobão. sim. Então, assim, o papai se dedicava muito à profissão dele, como dentista, como professor universitário, e nas fazendas. E eu, no que podia, sempre ajudava, sempre estava ali participando. Sim. Mas na parte do comércio, realmente, sempre fui eu só e nessa luta, por isso, tanto dificuldade, porque eu comecei e continuei só, foi eu aprendendo na vivência mesmo, né? Na experiência do dia a dia. E aí foi quando já pelo ano de 2000, é que eu montei a GG Agro e Lazer, era o nome Agro e Lazer. GG Agro e Lazer. Eu mudei, antigamente era comercial GG, que era a parte de Sim, distribuição, sim, aí sim. na mudança do segmento a gente entrou GG Agro e Lazer, e eu fiquei com essa loja, vendendo produtos, realmente parte de ferragem, arame, ração para ovino, caprino, aí tinha tudo, era o leque todo, como fosse um armazém. E foi indo bem e tal, aí nessa época eu já tinha a imobiliária também, Sim. paralela. Na época estava muito bom o mercado imobiliário, estava muito aquecido, né? Então foi uma época boa, né? Então passou um tempo lá para 2011, 2012, aí o negócio já estava cansado e a imobiliária bombando, né? Tal. E nessa época tinha já muita concorrência ou não? Dessa loja ligada ao Sempre agronegócio? teve, Você- sempre lá você teve. tinha todos os produtos. Tinha todos os Não produtos. trabalhava com serviço, só produtos. Só produtos. Não tinha serviço na parte. Não tinha Mas serviço. nada pet. Nada, Até então, pouquinho, né? não, tinha muito pouca É. coisa. É o básico do básico. Aquela raçãozinha baratinha que tem ali, mas Sim, não... sim, sim. E aí o tempo foi passando. E na época eu até já pensando, eu contratei uma consultoria para a gente avaliar algumas coisas lá na loja, para ver o que a gente poderia fazer. Eu já estava bem desanimado com a loja e muito animado com a Com a imobiliária, né? imobiliária. E aí, ainda cheguei até a pensar, rapaz, eu vou alugar aqui o ponto, ficar só na imobiliária. E conversei com um, com o outro, não, vou manter o negócio. E foi aí que surgiu a história do pet, né? Então, assim, começou a avaliar o mercado pet, a importância do mercado pet que estava, né? Isso Entendi. em 2012, 2013. E a imobiliária só imóveis urbanos? Só urbanos. Só urbanos. Só urbanos. E aí,
que acontece? Eu resolvi, apareceu coincidentemente um veterinário, tal, recém-formado na época, querendo uma parceria, e eu, rapaz, pois, beleza, eu tinha minha sala, aí eu saí, pai, tu fica aqui na minha sala, monta o consultório, o que é que você precisa? Não, uma mesinha de atendimento e tal. E eu preparei aquele. Começou com uma parceria, então, Eu saindo que bacana, hein? do meu birô para Sim, entregar para o veterinário, né? Dá o espaço para E ele. fui para outro lugar lá na loja, me acomodei em outro lugar. E deixei o veterinário lá e começou a fluir. Esse veterinário era para justamente atendimento pet, né? E começou a fluir o negócio e eu comecei a observar, rapaz, o veterinário, o pessoal ia lá com os cachorrinhos, o veterinário fazia consulta e prescrevia aqui. O cliente não, às vezes não pedia nem desconto, comprava logo um remédio que queria era resolver o problema do cachorrinho. Então foi aí que eu comecei a observar assim, a O grande negócio, diferença. né? Outro negócio, a grande diferença. E tudo que pode agregar também, né, Pete? Porque tu tava ali vendo o cara prestar um serviço, ele prescrevia uma medicação para o animal e... Aí, qual foi o grande sentimento que eu tive na época? A grande diferença da loja agro para a loja pet. A loja pet tem sentimento, é amor. Loja agro não. A loja agro, o cara tá puto. A ovelha deu problema, morreu, o cara compra o remédio de verme na marra, com raiva. O sal mineral quer comprar o mais barato, ração não compra mais porque tem que dar capim. Então, assim, é um mercado totalmente diferente do cachorro, do Interessante, gato. né, cara? Tu falou Porque um negócio que é verdade, o sentimento, o né? sentimento, esse sentimento não tem preço, né? Não tem preço. Então, o mercado pet, ele é igual humano, é membro da família hoje, né? Então, daí começou a evoluir, a crescer. Esse veterinário que começou com parceria, terminou que eu contratei ele para ser meu gerente na época da loja e tal. E tu usou a estrutura Da, do do agro agro. Aí, e foi transferindo aí não, e o negócio pro foi setor um pet. processo lento, né? Um processo lento, tá? Eu, até então, muito focado ainda na parte imobiliária. E aí, 2014, eu estava ainda nessa transição, eu conheci a Simoni, que é a veterinária, que hoje ela é minha sócia na Pet Vitale. Que inclusive esse veterinário que começou comigo lá no começo, que foi meu gerente, hoje ele também faz parte da sociedade na Pet Vitale, que é o Tadeu. Então a Simoni foi uma pessoa que já foi indicação, eu não conhecia ela, mas um fornecedor, parceiro nosso, me indicou ela para a gente tratar de uns assuntos. Na realidade, nós fizemos uma feira de filhotes. Foi isso aí, nós fizemos uma feira de filhotes lá na minha loja. Tinha um quintal grande, não tinha ainda a estrutura que tem hoje, e era só um terreno. E ela chegou e se apresentou, veterinária, ela é criadora, ela tem um canil, um puta de um canil, cria umas 3, 4 raças aí. Vamos fazer uma feira de filhote, eu tô com muito filhote, vamos movimentar esse mercado e tal. E nós fizemos essa feira de filhote, primeira feira de filhote, cara, foi um sucesso. pipoco, foi assim uma cor que não tinha, e foi a primeira vez, a gente botou uns barracão lá e fizemos um bafafá lá, cara, lotou, foi uma loucura o negócio, eu fiquei assim impressionado, e eu digo, rapaz, o negócio é o pet mesmo. E não tinha tanta concorrência. Não tinha tanto, exatamente, tá um mercado ainda muito, assim, muito amador ainda, né? Incipiente, né, iniciando. Aí depois dessa feira, aí eu marquei uma reunião com a Simone, aí trocamos ideia, e nós tivemos uma afinidade muito boa, assim, sabe? Casou a minha... O santo bateu. O santo bateu. E eu, Simone, pois é o seguinte. Aí Vamos ela pra disse, cima. Gustavo, cara, teu espaço aqui dá uma loja enorme, uma clínica enorme, que não tem Teresina, tal, tal, tal. Patrick, depois dessa conversa, eu saí tão empolgado. Entusiasmado, né? Que eu fui atrás, ia ter uma feira em São Paulo. Era Pet South. A maior feira da América Latina, segmento pet. Era tipo assim, um mês depois, assim, que ia acontecer. Contei conversa. Comprei logo a passagem de avião. E disse, rapaz, eu vou para essa feira logo para eu ver o que está acontecendo no mercado. Você vê, né? Aqui, começando, e em São Paulo o trem já pipocando. Bombando, loucura, né, mega cara? loja. Aí foi aí, nessa época, que eu fui na Pet South e fui atrás do que tinha de lojas top lá. Rapaz, o que tem de loja grande em São Paulo? Franquias também, né? Tem, né? Mas lá era rede própria mesmo. Rede própria, né? E aí eu fui conhecer as lojas. Na época eu fui, era a Cobase, que a Cobase hoje é muito forte, está no Brasil quase todo. Inclusive está estudando para chegar aqui.
Conheci a Pets, que inclusive chegou em Teresina. A Pets na época era Marginal Pet, o nome. Marginal Pet. Era uma mega loja, era um armazénzão Pet. E aí nessa época eu fui para São Paulo, fui na feira, vi aquela coisa gigantesca lá, Sim. o O mercado, mercado aquecidíssimo, né? muitas fábricas de ração, muitas fábricas de medicamento, muito, tudo. E fui conhecer essa mega loja em São Paulo, as principais. Cara, fiquei assim de, pô, cara, é isso aí. Voltei de lá, Sentiu aquela sensação, né? voltei de lá, É instinto, né? A gente voltei sente, de né? lá ligando pro nosso companheiro Ricardo Dias, arquiteto. Ricardo, cara, quero conversar contigo. Grande Ricardo. Ricardo Dias. Agora eu vou tirar onda, hein? Vascaíno doente. Nada, é flamenguista. Um abraço, Ricardo. Aí eu conversei com o Ricardo, e cara, minha ideia é essa, tal, tal, tal. E aí o Ricardo foi que fez o primeiro projeto da ampliação e da mudança realmente Ou do seja, lá agro. onde tem agora, né? Aí a loja, aí tudo. Aquela Então, parte a atrás. parte de trás foi feito o galpão, foi Que feita. ficou uma baita loja, hein? Então, aí foi daí que realmente a gente mudou a loja toda, entrou a Pet Vitale junto, tal, com serviço, tal, com banho tosa, e procuramos fazer assim muito legal. Isso aí foi exatamente em 2015 nós inauguramos a Pet Vitale com A a Pet nova Vitale. loja e totalmente 100% pet. 100% pet. 100% pet. Para tu ter ideia, hoje na fazenda, quando eu preciso comprar alguma medicação para vaca ou para carneiro, eu tenho que ir na loja, então comprar direto. Porque na minha loja eu não tenho nada. Para vaca, nada, é só pet. 100% pet. 100% pet. Agora, interessante, né? Então, Porque você teve uma injeção de ânimo, né? De adrenalina aí da Simoni. total. Começou com uma feira de filhotes para sentir o público. E Foi um daí sucesso absoluto. Aí você vai numa feira em São Paulo para ver o mercado, fala: meu Deus do céu, o Piauí está atrasadíssimo nesse setor, nesse segmento. Tem espaço para isso aqui. Tu volta encorajado e meti as caras com tudo. E hoje ali é um centro, né? Porque ali você tem a G&G, né? Completa, você parte tem de produtos, produtos. farmácia, banho tosa, né? Parte de estética. E a Pet E a Vitale. clínica Pet Clínica Vitale. que tem consulta, cirurgia, nós temos um raio-x digital, nós temos parte de fisioterapia, nós temos parte de cirurgia, né? Muito bem equipada, né? Então, assim, tem todo o serviço para o pet. Então, assim, a nossa ideia é o quê? É o cliente que vai lá com o seu cão, com o seu gato, ele tem tudo para resolver lá. Desde a ração, desde os acessórios, farmácia, estética, serviço veterinário, tem tudo. Então é para ser resolvido tudo. Mas começou com bem menos serviços que hoje tem. Sim. Né? Começou com consulta, vacina, produtos. E eu sempre, desde o início, eu fiz a sala de cirurgia, mas bem menos equipada do que é hoje, né? Em termos de equipamento, para dar uma segurança maior na cirurgia, né? E assim, a gente vem sempre evoluindo. Para ter ideia, de 2015 para cá, eu fiz 3 reformas. Depois dessa primeira grande, eu ainda fiz 3 reformas. 3 reformas. 3 reformas. De ampliação e mudando, reestruturação e mudando layout. Sempre buscando inovar, buscando estar, como é que se diz? Bem antenado com o momento, né? A gente não pode parar nunca, né? A gente tem que estar vendo a movimentação do mercado, o que está acontecendo ali em São Paulo, o que está acontecendo no mundo, para você ir puxando as ideias e adaptando ao nosso mercado, né? Que é muito diferente de todo o resto. Né? Esse mercado ele é bilionário, né? Movimenta muito dinheiro. Impressionante. E hoje assim, você sente que a concorrência já está maior, gente entrando, porque eu percebo também, assim, a gente vive meio setorizado em Teresina, né? Então, por exemplo, escritório Zona Leste, tudo Zona Leste, mora aqui e tal, mas a gente sabe que tem muitos pequenos pets também em outras regiões da cidade, né? Hoje tem uma concorrência mais ferrenha. Tu chega a ficar abalado com isso ou tem espaço para todo mundo ainda no mercado? Patrick, a concorrência ela aumentou muito de pós-pandemia para cá, nesses últimos 2 anos agora. O que aconteceu? A pandemia, para nós do segmento pet, foi espetacular. Espetacular.
que foi um momento de todo mundo enclausurado, Sim. e foi onde todo mundo valorizou mais ainda o seu pet. Então, que era, quer dizer, ninguém saía de casa Ninguém na saía de pandemia. casa. Então, cara, o pet, qualquer cachorro, gato, virou O companheirão, né? companheirão, Mais do virou que já era, né? o que animava a casa todinha, É. né? Então, e outra grande sorte para o segmento na pandemia foi o quê? Que como nós entramos na parte do segmento de necessidade, nós não fechamos, Não fecharam. diferente da maioria do comércio. Sim. Como a imobiliária. Imobiliária eu fechei. O escritório também. Tudo, fechei a imobiliária. E a loja teve só redução de horário, Sim. né? Mas, por exemplo, a parte do banho e tosa, não, até hoje eu não entendo por que mandaram fechar e acabar com a parte de banho e tosa, para questão de aglomeração de pessoas, e ficou a loja. Mas assim, não só eu, mas o mercado todo nacional, Brasil, mundial, cara, estourou faturamento. Porque o cara comprava shampoo, comprava escova de dente pro cachorro, comprava pente, comprava escova, comprava roupinha, comprava melhor ração, comprava o petisquinho, comprava... E não só cachorro, gato, era passarinho, a gente tinha porquinho da Índia, o que botava vendia era hamster, era peixe. Tem os pets exóticos também? Tem porquinho da Índia, a gente vende, hamster. Que bacana, eu não sabia. Eu brincava assim, rapaz, na época da pandemia, tudo que se mexia, o pessoal tava comprando para levar para casa. Tudo. Para ter uma interação dentro de casa. O cara compra um escorpião, bota tudo. Não, tá mexendo, tem ração leve para casa. Era mais ou menos assim. Então, foi um momento... E aí, momento punk que a gente viveu, né, cara? Puta uma loucura aquela época ali. E pro teu segmento foi um espetáculo. Ótimo, exatamente. Aí o que aconteceu? De lá para cá, cara, foi o mercado pet, cresceu. E com isso, principalmente Teresina, abriu muitas lojas, franquias, a Pets, concorrente muito forte, nacional. Pets é franquia, né? Não, Pets é uma rede própria. Rede própria. É uma rede própria, capital aberto. Botaram uma mega loja aqui em Teresina. Eu acompanho a movimentação, até porque eu sou do mercado imobiliário, então eu consigo enxergar muita movimentação dos grandes concorrentes chegando, avaliando, negociando com terreno aqui na Zona Leste. Entendi. Agora, o mercado retraiu, sem sombra de dúvida. Depois que abriu a porteira de novo, né? Não, pós-pandemia, o que aconteceu pós-pandemia? Foi duas coisas. A concorrência aumentou muito, mega lojas vieram, outras lojas abriram, filial, tal. As que já existiam melhoraram mais, ampliaram, né? Novas clínicas veterinárias muito boas em Teresina. E o que aconteceu? Pós-pandemia, o cara voltou a ir para festa, ir para restaurante, viajar. A mulher voltou a comprar maquiagem, bolsa, roupa. E gastar aquele dinheiro que estava represado na pandemia. No cachorrinho, o cachorrinho começou a ficar de lado. Ficar mais um pouquinho de lado. Porque diluiu, voltou a vida normal. Voltou a vida de consumo, então, né? houve essa retração por conta da pós-pandemia, da vida voltou ao normal. E também não deixa de ser uma crise que nós estamos passando. Um momento de poder aquisitivo hoje está se derretendo, o poder de compra hoje. Sim. Então, é um ano assim que a gente está vendo assim, um ano difícil, esse 2023 para a gente, no mercado pet. A gente está logicamente se mantendo, mas assim, se for comparar meu faturamento, caiu. Sim. Né? Então, não tá essas mil maravilhas, né? Mas... Você tem o gráfico, né? Antes pandemia, durante e depois da pandemia. Então, é tudo isso. Agora é cíclico, né? Assim, do jeito que abre muito, fez porque Teresina também é lugar de muito modismo, né? Muita gente abre, vou abrir um pet porque o negócio bom é pet. E não é assim. Abre 300, né, um do lado do outro, quebra todo mundo. Eu me lembro disso aí, cara, do açaí. Lembra quando o açaí virou moda? Virou moda. Então, açaí, aí uma época é padaria, uma época é sei o quê. Aí tem os modismos, né? E o engraçado é que eles não Sushi, rapaz, teve uma época que sushi era toda esquina e tinha um sushi. Tinha um sushi. Então, Teresina... O pessoal não faz análise de mercado, né? Pra dizer, não, se aqui tem um açaí, eu vou abrir outra coisa agregada aqui. O cara imagina que aquele cara tá ganhando muito dinheiro. Aí, não, rapaz, vou botar aquilo ali que é bom. O cara não sabe nem o que é um sashimi e bota. E esse pessoal atrapalha um pouco também, né? As empresas já consolidadas no ramo, né? Como a sua, por exemplo, né? Querendo ou não, o cara entra na aventura de, o pet dá grana, né? Faz uma coisa mais amadora, mais caseira ali, mas acaba também tirando um pouco
do teu giro, né? Em Exatamente. relação a essas de bairro, por exemplo, assim, né? O cara não vem pra Zona Leste comprar o que precisa pro pet aqui, né? Ele compra lá é que nem farmácia, né? A gente pega essas grandes redes, tomaram conta Uhum. de praticamente tudo, mas nos bairros ainda você tem aquela farmáciazinha e tal, que consegue sobreviver às duras penas, mas consegue, né? Certeza. Pete, me diga uma coisa, e a Fazenda Sapucarana? Antes de tudo isso, ela já existia, Cara, tinha a Mutum, né? Aí o tinha pai vendeu a Mutum, como é que o foi? papai, Botou na uns pila no realidade, bolso. papai, Seu Gilberto, abraço, seu Gilberto. papai, ele, mesmo com a atividade ele é muito preso dentro do consultório, né? Sim. Além da época, ainda era professor da União. Não sei nem como é que o papai conseguia ter O tempo dia para dele resolver. tinha Era 48 horas. 48 horas. Então, assim, ele sempre dava uma escapada, ia na Sapucarana e tal. Sim, sim, sim. E assim, ele sempre realmente gostou muito da pecuária. Desde sempre, desde sempre. Eu nasci e comecei a me entender por gente, eu já andando com o papai dentro de curral. Dentro de curral. Dentro de curral. Mas Que era no Mutum. veio do avô? Veio da Vem de geração? família, Ou teu pai que teve a ideia falou, na não, eu vou... realidade, a família do meu pai toda de Simplício Mendes, né? Papai nasceu em Simplício Mendes, meu avô, Joaquim Mendes, Simplício Mendes, todos os irmãos nasceram, são 16 irmãos na família. E veio de uma família humilde de Simplício Mendes que a pecuária fazia parte da vida Fazia e da parte da sobrevivência na época de todos, Sim, né? O sim. leite, o gadinho ali, o carneiro e tal. Então, sempre teve aquela raiz mesmo. Tá no sangue, né? No sangue mesmo, na família, né? O papai Não, e eu vejo tem você um lá dentro, tio. cara, quando a gente vai lá, bicho, você adora, cara. Vamos ali dar uma volta e tal. Cara, a gente vê que é prazeroso, né? Então eu me criei nesse circuito, né? Às vezes, quando criança, eu nem gostava muito, mas o papai meio que não tinha negócio de querer, não. Ele me carregava Sim. e eu ia com ele no Mutum, né? Que era em Demerval Lobão. Era Demerval, 11 quilômetros de Demerval Lobão. A de Mutum tinha... que tamanho que era? Era 600 e poucos 600 e hectares. pouco, né? Aí tinha riacho com 2 nascentes e tal, mas aquela coisa bem amadora. E aí, na época da Sapucarana, que por ser mais perto, o papai resolveu ter a produção de leite. Aqui é porque você não mora há pouco tempo, mas na década de 80, próximo a 80, 90, né? Aquele ano de 86, 88 ali, cara, Teresina era uma bacia leiteira gigantesca. É mesmo? É. Eu cheguei aqui em 2007, né? 10 de janeiro de Nessa 2007. época, 80 e 88, 89, 90, Potência na... potência toda, rapaz, era incrível a quantidade de chácaras próximas a Teresina Produzindo leite. E o papai entrou nessa história. O papai sempre foi muito, como é que se diz? Sempre teve muito na vanguarda, tanto na odontologia como Entendi. na pecuária, tudo que ele sempre faz, né? Ele foi, eu acho que a primeira ordenha mecânica a vir para Teresina foi do papai. Ô, seu Gilbertão, fera demais. Não sei se foi o primeiro, mas foi um dos primeiros a ter ordenha mecânica mesmo, em Teresina. Foi. E o papai se empolgou demais na época com o gado leiteiro, com a produção de leite. Sim. Aí tinha a Convale, que era a cooperativa que comprava todo o leite. Cara, era um mercado muito forte em Teresina. Pra tu ter ideia, tinha 3 cooperativas aqui próximo, forte, comprando leite de toda a leite produção de todo aqui. mundo. Era muita gente produzindo leite. Pô, que bacana, eu não sabia disso. E nessa época, o papai comprou, pra tu ver, um caminhão de vaca holandesa e um boi muito bom na tua terra. Paraná. Veio do Paraná pra cá. E aí o papai, na época aí tinha exposição, papai botava o gado, vaca. Ainda hoje eu lembro do nome do boi do que ele trouxe lá do Paraná, que era o Simon. Simon foi o grande campeão lá da Expoap na época. Era lindo o boi. E aí tinha uma ordenha mecânica, chegou a produzir lá 1.000 litros por dia de leite e tal. E aí comprou a vaca mecânica, que também foi outro lançamento na época, que a vaca mecânica, não sei se tu conhece, era um equipamento circular, uma máquina que fazia leite de soja para dar por bezerro, para diminuir o consumo do leite da vaca e pegava o leite da soja, leite de soja e dava por bezerro e tal. Enfim, e aí foi essa história, essa movimentação todo tempo, né? E aí
Era as duas fazendas, aquela confusão toda, e aí surgiu uma oportunidade na época, o papai, rapaz, não tá dando um ano de Questão de estabilidade, logística também, né? logística e muito trabalho, muita despesa, muita confusão. Surgiu uma oportunidade de venda lá em Demerval Lobão, e foi um grande alívio para a gente, porque estava demandando muito trabalho, muito serviço, e realmente os olhos da gente sempre tava Aí aqui para a vocês Estrada de conseguiram Freitas. se concentrar, né? Na Concentrar os Estrada, esforços na Estrada de Freitas. na Sapucarana, né? E aí, Patrick, o negócio foi indo, o mercado leiteiro, infelizmente, praticamente se acabou aqui em Teresina. Tanto é que você não vê aqui, onde é que tem vacaria aqui perto? Acabou, as cooperativas quebraram, Cara, é né? interessante isso aí, porque tava É, o ciclo completinho, né? todo completo. Produtor, a fazenda, É. as vaquinhas, Aí, leite, aí, a cooperativa comprando. aí a cooperativa quebrou, entrou em falência, e por aí a consequência, todo mundo foi se acabando, vendendo gado, acabando. Quem insistiu no mercado do leite terminou de se quebrar mais na frente, né? Muita gente apostou muito na produção de leite, muita gente faliu e tal. Então aí terminou que a parte de leite foi acabando, e o papai viajando também, muito tempo atrás, ele, não sei se foi Estados Unidos, ele viu fenação, né? O cara produzindo feno nos Estados Unidos, acho que foi Nebraska, por ali. E ele ficou impressionado, né? Pô, rapaz, aqui tem 4 meses de neve e os caras com gado tudo gordo, Gado tudo né? gordo, Tal, é. com feno. E Chama aí, atenção, né? chamou a atenção do papai, aí mais uma vez ele foi na frente, tal, na época. E, rapaz, vamos produzir feno. Na Sapucarana, aí já na Sapucarana. Aí Já foi na quando fez Sapucarana. qual era o capim na época. Hoje a gente trabalha com o Tifton para fazer o O feno. Tifton, né? Na época era o Coscross, que era, a época era o capim dos cavalos, dos criadores de cavalo na época e tal, e a gente plantou esse Coscross. E, mais uma vez, as 3 primeiras enfardadeiras que vieram para o Piauí. Papai, tio Oswaldo, que é irmão dele, que foi um grande pecuarista aqui, Oswaldo Esse doutor Mendes. Gilberto. Tio Oswaldo foi um grande pecuarista, já falecido. E o doutor Walter Alencar também, já falecido. Muita Sim. gente boa lá da TV Clube. Foi eles 3 compraram as primeiras enfardadeiras de feno aqui para Teresina. E aí Vocês tiveram terminou. que reestruturar a fazenda, sim ou não? Porque tava com todo o equipamento Não, cara, foi só mudando. Daí nessa de época dava. leite, né? Não, Produção de foi leite. guardando os equipamentos, escondendo, É, tal, mudando o é. curral que era pagado. Aí terminou. Não, vamos começar a criar ovina. Começamos a diminuir o tamanho dos coxos para adaptar para Sim, ovina, sim, mais sim, 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 adaptação. sim. E aí entrou essa história do feno há muito tempo, na década de 90 também. Era uma coisa, né, assim, Transição do leite pro. do feno, exatamente. O feno Uhum. sempre fez parte dessa. Até logo depois da parte de gado leiteiro entrou a história do feno, né? E até hoje. E é assim, e antes de comprar essa enfardadeira, o papai começou ainda manualmente, que era com as máquinas manual, né? Botava o capim, aí o cara tinha que botar aquela força, tinha que Para amarrar. prensar, né? Aí a partir daí a gente viu que era viável, que era interessante, a questão da armazenação, da durabilidade do feno, tudo. Aí Uhum. resolveu fazer esse investimento na época, comprando enfardadeira. E o engraçado é que terminou, o tio Oswaldo e o Dr. Walter ficaram com essas máquinas para produção de uso próprio, tinha muito bicho na época, o tio Oswaldo, tanto o Dr. Walter. E o papai sempre pensou não no consumo, mas Entendi. em venda, em Em vender, comercializar né? o feno, né? Então a ideia sempre foi essa: usar feno, que precisar, mas comercializar o excelente. Sim. E assim foi indo, muita luta, muita experiência boa, ruim, às vezes tentando um jeito, faz uma irrigação de uma forma, não está dando bom, muda a irrigação, faz isso, faz isso. E até então nós ainda continuamos nisso, né? Hoje, assim, na Sapucarana, hoje é uma coisa que nós estamos bem organizados na questão de produção de feno, né? Nós temos uma clientela boa, estamos com uma qualidade de feno Clientela boa. cativa. Cara, Que bom, né, são a cara? turma de cavalo, toda turma de vaquejada, grande maioria de vaquejada. Compra feno lá com É, é. vocês. E alguns de manga larga, tal, dependendo da época. Sim, sim, E é sim. interessante o feno porque ela, independente do inverno ou do verão, o cara dá feno pro seu cavalo, né? Porque o cavalo tem muito problema de cólica. E o feno é a melhor comida para um cavalo, é o feno, porque é um capim desidratado que não corre risco de cólica. Ele pode comer um fardo todinho de feno e não dá cólica nele.
Agora, dependendo se você botar um cavalo num pasto muito verde e ele comer demais, pode dar uma cólica e morrer, e é rápido. Então, assim, o feno é o principal alimento de um cavalo, é o feno. Ajuda E no além da, trato digestivo dele, né? exato, e além da praticidade, né? Que a turma de vaquejada viaja muito. Ah, tá, leva o feno no caminhão e o cavalo se resolve com esse feno e um pouquinho de ração. Então, Sapucaí ficou nessa história, a gente criou ovino, tentamos raça, chegamos a ter, Patrick, na Sapucaí nós chegamos a ter quase 1.000 unidades de caprino e ovino na época. A gente criava boé, caprino, boé com anglo-nubiano. E ovino, santinês, depois entrou o Doppler. Nós tínhamos 4 raças. 4 raças. Cara, loucura. Trabalho gigantesco e tal, e tentando raça. Na realidade, a fazenda, bicho, é uma luta constante, né? Assim, a gente conversa muito com os colegas, Sim, nosso sim. companheiro Mário Roberto, né? Esse negócio de fazenda é para quem gosta. Não. É para quem gosta, porque É para apaixonado. É para apaixonado, porque é muito trabalhoso e muito caro. Então, assim, nessa todo época, dia tem um pepino. todo dia é confusão. Então, nós chegamos a ter quase 1.000 cabeças de caprino e ovino e tal, e o negócio não girava. Não, vamos ficar só com raça, não deu. Vamos ficar só com carne, não deu. Então, cara, é uma vida toda tentando ajustar o negócio, né? O feno sempre se mantém, não tem mudança. Agora mesmo, a gente está querendo justamente reestruturar de novo Sapucaí. Realmente nós vamos focar mais em quê? Produção de alimentos, feno, e estamos pensando na parte de silagem de milho, né? Então, nós estamos com a ideia de focar mais a parte de produção de alimentos na Sapucaí e reduzir mais os bichos por conta do grande problema, principalmente da nossa região de Teresina, que é a mão de obra. Então, assim, a criação de caprino, ovino, bovino, ela demanda mão de obra, né? O feno praticamente é todo automatizado. Então, um tratorista com as máquinas, ele faz muita coisa. O ovino, o caprino, não. Você tem que ter o cara para limpar o coxo, aí bota ração, tritura capim, sei o quê. A ovelha pariu, o borrego não tá mamando, o ubre deu problema, não sei o quê. Então, cara, é muito trabalhoso e essa mão de obra tá escassa. Tá escassa, né? Tem não. Impressionante. É muito desempregado, mas ninguém quer trabalhar. E lá na fazenda a gente assina carteira, tem casa boa, o cara morar com tudo direitinho, tudo né? direitinho. Tem leite, parte trabalhista, tem fruto, tudo. Mas o cara prefere estar numa favela no Bolsa Família. É impressionante. E não quer produzir, não quer labutar, né? Não quer, não. Pete, e cara, tu falou, né? Primeiro foi o gado leiteiro, depois foram pro feno, né? Seu pai sempre antenado em alternativas, né? Uhum. Mas, cara, na época, essa informação eu não sabia de fato, né? Eu cheguei depois. Mas, assim, voltando um pouquinho, você lembra o que aconteceu, assim, aqui para que essas cooperativas quebrassem? Porque, pelo que você disse, tinha matéria-prima, né? Muita gente produzindo leite. 3 cooperativas, né? Uhum. Se não me falha a memória, comprando de todos esses produtores. Exatamente. E aí, algo que o Piauí, né, estava indo bem no setor, de repente quebra e hoje a gente vê o gado leiteiro hoje do Piauí é inexpressivo, né? Inexpressivo. Eu, por exemplo, conheço o João Madison só, que mexe com leite aqui, trabalha com leite aqui. Não conheço mais ninguém. E ele, o foco dele ainda é mais carne, é mais genética, né? Ele tá mais na também, linha, né? Produz leite, melhoramento genético, mas ele tem a leitaria, né? Mas genética, matriz, carne, né? Ele tá com negócio. É um mercado muito difícil a parte de leite, né? E, cara, na época, eu recordo, eu ainda era adolescente, né? 86, 87 por ali, mas eu já... O grande problema foi questão de gestão nas cooperativas, né? Infelizmente, era uma cooperativa que era de todos, mas algumas diretorias houve desvios, enormes desvios na época, de tudo, de ração, de dinheiro, de tudo. E o negócio foi entrando em crise, terminou na época, a cooperativa estava pagando o valor do leite abaixo, o custo muito alto, aí a ração Lembra aumentava. nessa época que tinha a fila do leite no Brasil todo, cara?
Será que foi também Não, ligado aí à é do teu economia? tempo, aí não, eu era muito criança nessa época. Não lembro, Não, eu lhe juro, cara. Eu eu morava não em lembro Campo não, Grande. não lembro não. Eu morava em Campo Grande, faltava leite, cara. Faltava leite que quando tinha nas padarias, a gente chama de padaria lá. Fazia fila. Você pegava os vasilhames e ia lá ficar na fila. Que faltava, cara. E Mas aqui sobrando produtores e as cooperativas com má gestão afundaram o setor. eu é porque eu não tenho um número, mas depois eu vou até atrás ver como é que eu consigo isso aí, para ver qual era a produção de leite nessa época. Mas era grande. Movimentava muita coisa, rapaz. Lembro demais. Eu ia muito, às vezes o caminhão às vezes da cooperativa não ia na fazenda, alguma coisa acontecia na rota. Eu cansei de ir, menino raiz de buchão, dirigindo a caminhonete, cheio de tambor de leite atrás, levar lá para a cooperativa, tudo. Então é uma pena, bicho. Piauí, não, com certeza, tá louco, né? A gente que trabalha é ligado diretamente ao agro, né? A gente sente muito, porque a gente sabe da importância, né, cara, para a economia do Brasil, para as pessoas, né? essa questão nossa, que eu acho que até é cultural, do cooperativismo, né? É impressionante. Por que que no Paraná a cooperativa funciona? Por que que no Rio Grande do Sul a cooperativa funciona? Por que que, principalmente no Sul, o cooperativismo funciona bem e é uma potência, né? É uma potência. No Nordeste você não consegue. Assim, eu conheço poucos Implementa, mas não desenvolve, né? Implementa. Eu, na época, aqui teve as fases também da empolgação na época da parte de ovino. Moço, no ano 2000, Todo mundo Santinês era o ouro do negócio. Todo mundo era criador de Santinês. Todo mundo era vendendo vaca, vendendo boi. Rapaz, o negócio é criar carneiro. Vamos enricar todo mundo, né? Ouvindo, rapaz. Movimento doido. Rapaz, o cara do açaí foi pro ovino. Não, é ovino. O negócio é ovelha, carneira e todo mundo. Inclusive a gente entrou, né? Ovelha. Rapaz, os preços tudo acelerado, burrico vendendo caro, sobrando. Tudo. Não, minha amiga, carneiro era preço de boi, mexe, na época. Sério mesmo. Carneiro vendia preço de um boi, era surreal o mercado que tava, aquela euforia. Nesse período aí, vocês já estavam com feno. Já tinha. E aí vocês começaram a investir no ovino. A criar, né, as espécies, né? Então houve uma empolgação muito grande na parte de ovino, tal, ovino é um negócio, tal. E na época, ainda hoje existe a PICOV, que é a Associação Piauiense de Criadores de Ovino e Caprino, ainda existe essa associação. Sim. E a gente fazia parte na época. Sim. Tal. E dessa conversa, cara, aí aquela luta, exposição todo ano, confusão e tal. E, rapaz, é o seguinte, nós temos que criar uma cooperativa. Montar uma cooperativa, nós criadores de ovino e caprino, e montar toda a cadeia produtiva do negócio. Então nós vamos montar a cooperativa, aí vamos produzir os carneiros, vamos levar para o abatedouro da cooperativa, vamos beneficiar a carne, vamos beneficiar o couro, vamos aproveitar tudo do ovino e caprino e vamos fazer a cadeia completa e vai ser um sucesso. Vamos, chamamos, rapaz, a história é linda, bora ver. Bora pro Sebrae, fomos pro Sebrae, montamos uma comitiva, eu fiz parte dessa comitiva na época, vamos pro Sebrae, conversando com o cara. Rapaz, é o seguinte, vamos conhecer um projeto na Bahia, que lá tá vendendo até cinturão do couro do carneiro. Eu digo, rapaz, ou seja, perfeito. Aproveita tudo. Vamos lá, vai ser. Rapaz, aí, bora montar essa equipe. Aí conseguimos patrocínio, tal, conseguimos um ônibus, alugamos um ônibus, montamos uma turma lá da Picov na época. Isso que era vontade de ir pra Bahia. Vamos pra Bahia conhecer essa cooperativa e ver lá o funcionamento, como é que tá tudo. Junto com o Sebrae, na época. Bora, tá, montamos a turma. Minha amiga haja frito dentro desse ônibus daqui pra Bahia. Eu imagino. Aí fomos pra lá. Rapaz, chegamos lá. Tu imagina a gente rodar não sei quantos quilômetros da Teresina, Bahia. Eu nem lembro quando foi a cidade que a gente foi lá, meu Deus. Salvador dá 1000 e pouco, né? 1100. Mais de 1000 quilômetros que a gente rodou pra chegar lá nessa cidade da Bahia. Patrick, tu sabe o que é a gente chegar na cooperativa e não ter nada funcionando? Puta merda, sério? Nada. Chegamos lá. E tinham dito que era Não é a história que contaram. O exemplo a ser seguido. Contaram, a gente foi tão empolgado para ver para copiar o que estava acontecendo lá para trazer, né?
Chegamos lá, rapaz, na hora que a gente chegou lá, viu logo os esqueletos de galpão sem acabamento, Meu sem Deus do teto. céu, cara. O único galpão que tinha lá na época era uma câmara frigorífica. Tá Sim. enorme, uma câmara fria gigante lá. Aí o cara foi mostrar pra gente, todo sem graça. Aqui é porque a gente tinha um recurso para vir do banco, aí não veio todo, terminou que não deu para continuar, não deu para concluir, e ficou assim. Não, tem aqui. Aí o rapaz, o que é esse galpão aqui que tá? É o único que tava assim que a gente viu que tava terminando. Sim, Não, aqui é sim. a nossa câmara fria para guardar as carnes, os queijos produzidos. Moço, galpão lá gigante, tinha lá uma caixinha de queijo. Não dava assim 20 quilos de queijo. Pai, foi um banho de água fria. Ah, broxante, né? Não, cara, a gente terminou assim, olhar e um olhando pro cara do outro assim, rapaz, o que a gente veio fazer aqui? Se seguir esse modelo aqui, Nada estamos lascados, né? funcionando. Aí foi uma decepção, voltando todo mundo decepcionado, né? Terminou virando piada há muito tempo essa nossa viagem lá pra Bahia, que foi uma perda de tempo louca. E a gente não continuou tentando bater nesse teclado. Cara, mas Patrick, é muito difícil essa união e o cooperativismo aqui em Teresina. É, né? Que eu continuo achando que é a saída. É a saída. Por exemplo, eu Não, tô não lá tenha com meus dúvida. ouvindo. Essa união de esforços, É, ela por é exemplo, comprovadamente importante e benéfica. Dá certo. A gente tem os exemplos aí no resto do Brasil que esse as momento cooperativas agora, funcionam, né? esse momento que nós estamos agora, é assim, nós vamos. A gente não está com essa quantidade grande de ouvindo, mas eu vou reduzir drasticamente porque não está compensando. Para você compensar uma produção de ovino aqui, mesmo você tem que ter uma escala gigante. E é complicado no mercado, né? Por todos esses que eu já falei, questão de mão de obra, questão de dificuldade, de modo geral, ração muito cara, tá? Então, hoje está tudo muito complicado, né? Sal mineral hoje, ração tá uma loucura. Ainda bem que lá a gente ainda tem muito pasto, tem o feno que a Sim, gente sim, sim, produz, sim, tudo isso aí sim. ajuda muito. Mas assim, borreguinho você tem que dar aquela ração com soja, com milho, com trigozinho. Cara, você vai ver o custo de uma ração tá caríssimo. Aí E você aí vai vê, vender o bicho. bota no papel, não compensa. Não compensa. Então, é aquela história. Eu vou reduzir drasticamente meus animais agora de novo, ouvindo, porque não funciona. Talvez se tivesse uma cooperativa funcionando, o negócio fluía É, melhor, tal, tinha é. Mas é muito difícil. Acabou ficando cada um por si, né? É. Cada um por si, exatamente. Existe a associação tal, mas Mas cada um por si. cada um por si. E eu tenho até um amigo que ele tem criação de Santa Inês em pra frente ali de Regeneração, como é que é o nome daquela cidade? Que é já foi capital do Piauí, me fugiu o Oeiras. nome, Oeiras, Oeiras. isso. Imagina, esquecer do nome do Bem Oeiras. depois da regeneração. É, Bem depois. descendo a Fundo. serra ali e tal. É. E ele cria também. E ele fornece aqui para alguns restaurantes. Uhum. O que você cria lá, você também já tem um destinatário assim? Não. Tirando aqueles que a não, gente come no sábado? tirando, por exemplo, a gente tem quando a gente tira a parte borregada, que já está no ponto de abate, Sim, aí sim. a gente Abate com quantos quilos? cara, geralmente eu tô separando lá quando dá 40, 45 quilos vivo, eu tiro. 40, 45. 40, 45, às vezes 38, dependendo da quantidade que eu tiver lá e eu Sim, quiser sim, desovar. E aí quem compra uma pessoa que tem um abatedor que abastece no restaurante já, né? Porque eu não tenho como fazer o processamento dentro da fazenda, de Claro. abate e tal. Então Você engorda, né? eu prefiro mandar para o abatedor, aí ele Vende em pé, vende em pé, ele abate e entrega né? Entendi. E a ideia agora, por conta dessas dificuldades aí de preço de insumo, é diminuir diminuir a criação de corte, né? Porque, querendo ou não, você dá a ovino. destinação para corte. E realmente aumentar a minha produção de feno e silagem de milho. Que nós vamos vender a silagem pacotada também, né? Os pacotes de silagem. E já estão estruturando aí essa atividade? Explica pra gente como é que funciona a silagem. A silagem, nós fizemos uma experiência no ano retrasado. Eu fiz uma silagem de milho verde, né? E de capiaçu. Boa parte de capiaçu e uma pouca de milho. O mercado, o mercado consumidor que compra, ele gosta e prefere
a silagem do milho verde, porque é mais saborosa, mesmo? a palatabilidade é bem melhor do que do capim capiaçu, né? Tem Uhum. mais energia também, né? É bem melhor. Então, nós tivemos uma experiência muito boa, foi bom porque eu cheguei a produzir, eu acho que eu cheguei a estocar, Patrick, uns 6.000 sacos de silagem de 26 quilos. Então, dá mais de 100 toneladas, né? É isso. Isso aí. 5.000 e poucos sacos, a 26 quilos, 28 quilos cada, né? Terminou que vendi muito pouco e consumi bastante. Porque no verão, muita pastagem, lá a gente não tem a parte toda irrigada, e muita pastagem secou, ficou ruim, e eu usei bastante a silagem dos meus animais lá. Então foi bom por isso. Sim. E nessa nova fase, nós plantamos um milho agora, inclusive vamos começar o processo agora a próxima semana. A gente já tem uma maquinazinha, uma máquina pequena, que ela, na realidade, ela embala a silagem. Tem um milho verde, que já está no ponto de corte. Aí, por exemplo, próxima semana o trator vai lá com a ensiladeira, passa no milho verde, tritura o pé de milho todo com milho, com tudo, bota na carreta. Essa carreta Pegar uma aguinha? Obrigado. Vai para parte do galpão que a gente tem, onde fica essa máquina. E essa silagem que foi triturada pelo trator, né, pela siladeira, vai para a máquina, e a máquina ela puxa para embalar num saco. Obrigado, Renan. Num saco comprido que tem, que pega essa silagem, a gente pega, tira o ar dentro, lacra e vai guardando. Embala meio que a vácuo. Não é nem a vácuo, não. É na pressão mesmo. Pressão, só na pressão mesmo, na força bruta mesmo. Não tem a vácuo, não. Isso aí existe esse equipamento para fazer silagem a vácuo, mas aí já é um equipamento bem mais caro, bem mais profissional. O cara tem que ter uma escala muito grande. No nosso caso, não é. Entendi, lá é uma experiência bem no Vocês início. estão com um plano piloto lá, né? Um pilotozinho para ver como é que é, para entrar no mercado, Piauí, né? No Piauí já tem muita gente produzindo, até em grande escala já. Entendi. Como a nossa localização é bem privilegiada, por ser próxima a Teresina, tal, fácil acesso, eu quero agregar na parte de produto, né? Além do feno, eu ter a silagem de milho para vender lá. Então, a nossa ideia hoje, nosso propósito hoje na Sapucairana para 2023 é realmente focar na produção de alimentos mesmo. E destinatário, já tem os parceiros para... Cara, o próprio pessoal de cavalo, alguns compram silagem de milho. E o milho é aquela história. Quando chega o BR-Obró, outubro, novembro, dezembro. Chique Mandacaru. Os clientes aparecem. Porque... É um calor monstro, né, cara? E seca e... Por mais que muita gente prepare comida, às vezes não dá, e a pessoa tem que dar comida, senão o bicho morre. E termina que Ou seja, a silagem ela é uma suplementação, né? É um alimento. É um alimento. Se você quiser, você engorda bicho com silagem. E queira ou não queira, relativamente barato. Né? Então é uma saída que a gente está vendo. Então, assim, a gente sempre está buscando, realmente alternativa de sempre estar produzindo alguma coisa, tentando alguma coisa para... E vende no quilo. No fardo. A gente tem a base, né? Um saco, a gente calcula lá, nem lembro quanto é que a gente vendeu e quanto a gente vai vender, não, até que rever isso aí. Tem que ver o preço do mercado mesmo. Então, assim, essa movimentação é que o papai fica à frente de tudo lá. O papai mora lá na fazenda e ele... Você vê, a paixão dele é antenado, né? O grande, como é que a locomotiva motivacional lá da fazenda é o papai, né? Eu fico ajudando no que posso aqui, dando suporte, tal, aqui, lá, mas... E hoje o teu pai mora lá, né? Na fazenda, né? Papai mora lá há quase 10 anos. Quase 10 anos. É um dentista que ama a vida no campo. E lá é gostoso porque é alto, né? A gente tem um clima agradável. É, muito bom. Um ar puro, né? Na entrada a gente vê aquele pasto irrigado, né? A parte ali da frente é irrigada. É irrigada, que é né? onde é um dos pontos, é um dos campos de feno, né, que a gente faz. Ali é o campo de feno. Então na entrada, lado direito é um campo e lado esquerdo é outro campo. E quais são as espécies ali que vocês estão trabalhando hoje de capim? Não, é o Tifton. Só o Tifton? Só o Tifton. Então aquela ali onde a gente entra para subir para a sede, ali é... Lado esquerdo, Tifton. Tifton. E tem a parte do capim irrigado. A Tifton não sobrevive se não tiver água, não. Né? É muito exigente.
Tem o capim tífido e tem uma parte do capim de corte que a gente usa para o gado, para o bovino, que é o capiaçu, né? Que tem uma areazinha lá pequena de 1,2 hectares, mais ou menos. Mas na frente também ou não? Do Da lado, fazenda? na hora que você entra um pouquinho dentro da fazenda, você vê lá. Ela tem quantos hectares lá, a São Sapucarana? Eu lembro que você me 140, falou uma vez, eu não 140, recordo. 140 hectares. 140, né? É, Com a... praticamente estamos dentro de Teresina, né? É outra preocupação nossa, né? Estamos uma fazenda e a cidade cada vez mais se aproximando, né? Então, nós estamos, eu tinha calculado, né? Estamos a 8 quilômetros do novo Terra do Alphaville. Então, nossa propriedade está 8 8 quilômetros quilômetros do do novo condomínio Terras Terras Alphaville. Alphaville. Daqui a pouco vai ser uma fazenda encravada na zona urbana, Deus quiser. né? Todo mundo pagando IPTU, vocês pagando ITR. Tomara Porque você sabe que é pela teoria da destinação, né? Existem muitos imóveis que estão dentro de áreas urbanas que, pela teoria da destinação, são consideradas rurais e a tributação é toda rural. Não sabia não. Né? Bom Por saber. exemplo, aquela chácara que tem na frente lá do shopping ali, não tem aquela parte? Indo lá para a Ponte Alferraz, Sei. aquilo ali é considerado rural. Não sabia não. Vai acontecer com vocês, porque esse movimento que é chamado de conurbação, né? A cidade ela vai encostando no meio rural, aí nós temos as zonas de expansão urbana, que ainda são rurais, né? Mas aí você já começa a mudar a característica e as cidades vão crescendo dessa forma. Eu acho que ali a tua fazenda, tudo que você for fazer ali, questão de logística, não tem nem o que falar, né? Você está dentro da cidade. Entendeu? Está dentro da cidade. Impressionante. Pete, quer mais um cafezinho? É bom, o café sempre é bem-vindo. Né? Eu vou querer também. A Ana vai trazer um para nós com gotas de chocolate. Pete, e os novos projetos aí, meu amigo? Além da silagem. Cara, na fazenda, estamos aí nessa movimentação que eu te falei, né? Não tem muita mudança, não. A gente tá nessa ideia realmente da produção de silagem. Devagarinho vai retirando os caprinos. Exatamente. Os ovinos, né? Os ovinos. E aí fica só para consumo mesmo, né? Os amigos. Os amigos. Eu me lembro uma vez que a gente foi lá. Tu chamou só a galera do Rotary, né? Lembra? Lembro. Fizemos uma garapa boa lá. E aquela senhorinha que trabalha lá, como é que é o nome dela? Dona Jesus. A Dona Jesus. Ela fez um risoto de Dona Jesus carneiro. É famosa. O risoto dela é bom demais. Eu me lembro disso aí. Inesquecível. Eu nunca tinha comido comido risoto de carneiro. Temos até que remarcar, né? Temos que remarcar. E tu lembra que tu falou, ei, pega um pouco, mas harmoniza com o vinho tinto, pra você ver. E eu fui, né? Falei, o cara é perito, né? Cara, que espetáculo que é aquele risoto de carneiro com um vinhozinho tinto. Porque o carneiro da Sapucarana é melhor. Não, imagina, come o feno do pasto irrigado, né? A qualidade da carne é diferenciada. A qualidade da carne é diferenciada. Tem essa vantagem. Impressionante, né? E no restante, cara, como é que tá a GG? Vamos falar um pouquinho dos seus negócios aí. GG Imóveis bombando. Eu sou cliente, né? Além de amigo, sou cliente. Meu cliente, locador. Advogado em uma situação aí também, né? A gente tem várias relações, né? A GG Imóveis, a gente está na movimentação agora, a gente está há 14 anos no mercado, né? E sempre ela funcionou no centro. É um prédio próprio nosso lá. Sim. Que era ao lado da clínica do meu pai. Meu pai depois se aposentou e minha irmã continuou a parte da clínica. E ele, na verdade, ele não se aposentou, ele mudou de endereço, saiu lá do centro, está lá no Put Shop com a minha irmã, ainda está ativa ainda um pouco. E minha imobiliária ficou lá, né, no centro e tal, e a gente sentindo a necessidade, e a gente resolveu agora, vamos se mudar aqui para a Zona Leste, né, agora acredito nesse semestre ainda eu consigo. Concentrar tudo aqui, né? Na Zona Leste, né, ter um espaço melhor, apesar de hoje tudo é resolvido eletronicamente, né, digitalmente, mas
criar um ambiente melhor. Algum amigo quiser ir lá, num local mais um fácil acesso e tal. Então a gente tá vindo aqui para a Zona Leste. Sim. E na GG Pet Center, também a gente está abrindo uma filial agora aqui no Centro Comercial da Irapuã Rocha, que é um centro comercial muito bonito, uma área nobríssima aqui em Teresina. Então nós vamos botar uma filial lá menor, vai ser mais boutique, mas focando muito no serviço. A gente vai ter um banho tosa super legal lá, com 2 consultórios de atendimento veterinário. E a parte de loja, farmácia, né? Logicamente bem reduzido, totalmente diferente do que é a GG Pet Center na Kennedy, Na né? Kennedy, né? Porque até mesmo porque o centro comercial são lojas pequenas, né? Mas nós pegamos 3 lojas juntas e vamos fazer um ambiente assim muito bonito. O projeto está muito lindo. Inicia a reforma agora em julho, nós vamos receber o centro comercial. Não sei se você sabe onde é, bem ali em frente ao Mercado do Grão, em frente ao oftalmédia ali, do centro comercial ali, Sim, próximo. sim. É a Avenida Irapuã Rocha com o senador Cândido Oftalmédia é do Ferraz. Samuca, né? É, de Samuca. Então, assim, o projeto está lindíssimo do centro comercial. Muitas lojas bacanas que vão para lá. E a GG Pet Center e a Pet Vitale vão estar lá presentes no centro comercial. Ali tem uma área, uma concentração muito grande de prédios, né? Sim. Muito pet ali naquela região. E eu espero que dê um resultado positivo, né? Ou seja, você está eu vou ampliando, né, o seu dando negócio do expandindo pet. do pet. Mas ali é uma filial, né? Filial. Filial. É, filial. 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 Tu vai pegar aquela região toda ali, bicho. É. Né? Com... Vai ser uma opção melhor e me aproximar mais de um público que talvez não queira ir lá na Kennedy, dar um banho no seu cachorro, vai ter mais perto, né? E o projeto realmente está muito bonito. Se Deus quiser, vai dar muito certo. Vai sim. E na GG Imóveis, voltando, você nunca quis se enveredar pelo ramo imobiliário rural? Não. Fazer negócios, compra e venda de Não, terras, porque assim, intermediar isso. não, porque aí é assim, demanda muita, você tem que estar muito ausente, né? Para você ir para o setor rural, você tem que viajar muito, né? Conhecer as propriedades e tal. E eu fico muito preso aqui em Teresina, né? Por causa assim, na realidade são pequenos negócios que me puxam muito tempo, né? Assim, eu tenho uma fazenda pequena, eu tenho uma loja pequena, eu tenho uma clínica pequena, eu tenho uma imobiliária pequena, mas que todos me sugam Tomam muito, muito né? tempo, Tomam né? muito tempo. Então, assim, essa parte rural, apesar que eu acho que é muito legal, é uma possibilidade de ganho muito bom, né? Mas você tem que ter o foco, tem que ter nicho, isso aí as pessoas têm que estar muito focadas no negócio. Por exemplo, nossa imobiliária teve uma época focada em vendas e tal, mas assim, de uns anos para cá, eu realmente nos especializamos em locação. Então, Locação. assim, a GG Imóveis hoje é especialista em aluguel. Em aluguel. Meu negócio é Aluguel. aluguel. Minha equipe é focada em aluguel. Vender, eu vendo, mas assim, meu negócio Não é aluguel. Não é o foco. o É foco. porque eu não tenho uma equipe para isso. É questão de nicho que eu te falei. E hoje o mercado eu vejo muito, por exemplo, advocacia. Patrick, qual é o nicho do Patrick? É agro, né? É o direito focado Ligado ao agro. no agro. Então, hoje eu não vejo no mercado você ficar bom sendo atuando em toda a área, clínico geral, clínico né? geral. Então, eu preferi realmente de uns tempos para cá focar mesmo no aluguel e, logicamente, Patrick, sempre buscando inovar, sempre buscando novidade no mercado, o que está acontecendo e tal. Sim. Então, eu sempre, agora mesmo, mês de maio, eu estou indo para Curitiba. Vai ter o Cúpula Summit, que é um evento imobiliário importantíssimo que tem do mercado imobiliário nacional. Que top, hein? Que lá são debatidos, tem vários palestras, tem tudo tecnologia para o mercado imobiliário que chega, o que está acontecendo, e você tem um network muito bom. Então, hoje eu tenho um network bom nacional, tenho muito contato com outras imobiliárias, do Paraná mesmo, Paraná, Rio Grande do Sul. Então, a gente tem um grupão grande nacional que a gente fica acompanhando
o que está acontecendo no mercado, o que chega, quais são as dificuldades de todo mundo, né? Assim, o que está chegando, quais são as ameaças que possam interferir no interferir setor, no né? setor. Então, como todo setor, você tem que estar muito ligado e antenado no que está acontecendo. Então, em maio agora eu estou indo para esse evento, que é justamente, cara, são 2 dias de evento, quando a gente volta cheio de ideia, pensando outras coisas, vendo outras coisas que a gente, né? E é isso, a movimentação é essa, você não pode eu parar, acho não. assim, né, que, por exemplo, a compra e venda, de repente você faz um negócio, mata uma grana lá. Mas o aluguel, ele te dá uma rotatividade, né? aluguel, Se você tiver uma carteira legal, o aluguel é o bom do aluguel é porque você tem o varejo ali, mas o que, né? varejo, e você tem como é que se diz? Um giro, né? Um giro é um fluxo movimentando todo o tempo. Constante, né? Constante, né? Então, diferente de venda. Venda, quer dizer, o aluguel é muito mais dinâmico do que a venda, né? Aluguel é uma coisa rápida. Então, às vezes, o cara quer atrás de um apartamento, ele quer alugar ali, não tem conversa não. Se ele gostar ali, ele manda o documento, se for aprovado, a gente aluga rapidinho. Às vezes, o cara manda documento lá pra gente, a gente de manhã, quando dá de tarde, a gente já tá rodando o contrato, assina eletronicamente, No outro dia já pega a chave, já pai. cai dentro e tal. Diferente do processo de venda aí o cara tem que vai lá uma vez, vai duas, a mulher quer ir lá, vai com o arquiteto, não vai, nananana, aí quer financiar, financiamento não dá certo, quando dá certo acha caro, muda de banco. E não é meu perfil, né? Não é o meu perfil, eu não tenho nem tempo para isso, né? E realmente eu não consegui, também assim, é uma questão, eu não consegui montar uma equipe de corretor para ficar na venda, não consigo. Então eu consigo a parte de locação, por quê? Porque a locação são colaboradores, são, né, todo mundo CDL mesmo, na carteira de trabalho e tal. Então eu consigo montar o time e manter aquela turma motivada e trabalhando e tal. Isso era uma coisa que eu ia te perguntar, né? Porque são várias empresas e você está à frente de todas elas, né? Participa assiduamente de todas elas. Tem que ter time, né, bicho? Sem gente, você não faz nada. Tem que ter, cara, porque tem que ter time, o tempo, né? Tem que ter boas pessoas, né, competentes no time. Graças a Deus eu consegui, ao longo do tempo, assim, a gente montar uma equipe muito boa na imobiliária, uma equipe... A maioria lá do meu time da imobiliária são pessoas que trabalham comigo há mais de 10 anos, né? Então, são pessoas de confiança, que realmente vestem a camisa e tal. Da mesma forma da loja. Meu time da loja, Pet Vitale, também é um time que eu não ando, não tem rodízio lá, não. A time mantém porque a gente consegue motivar e criar pessoas boas nos locais certos para poder o negócio rodar, né? Porque se você não tiver boas pessoas no negócio, né? E saber delegar também, né? Porque sem você não conseguir delegar, você não consegue fazer nada, né? Mas, graças a Deus, a gente tá com o time, sempre buscando melhorar, sempre motivar, sempre tendo treinamento, sempre que possível. No ramo pet, você tem mais funcionários? Tem. Do que na imobiliária, né? Tem. Demanda lá mais gente. Porque lá você tem também a parte de atendimento ao cliente, né? Vendas. Tem a parte de serviço, do banco, estética, né? Aí na imobiliária já é só escritório, né? Parte administrativa e... Sim. E meu amigo, para você, meu querido, qual é a importância do agronegócio? A gente sabe que você é um apaixonado, tá no sangue, né? Dr. Gilberto te passou isso. Qual é a importância para você hoje como empresário, né, que tem ramificações no agro, né, adora ir para fazenda, né? A piscina maravilhosa lá para olhar aquele vale bonito, né? Qual é a importância, meu grande amigo? Do agro, diz no geral? No geral, na sua vida, a importância do agro aqui para o Piauí, já que nós estamos aqui, né? O agro, eu lembrei até da propaganda, né? O agro é pop, o agro é tech, né? O agro é tudo. O agro é tudo, meu amigo. Então a gente tá tomando um café. Só falta falar, o agro é foda, pô. Foda, Então a gente tá tomando um café
que é do agro, do né? agro, com gotas de chocolate. Gota de chocolate que vem do cacau, que é agro, cara. É agro. Então, agro é tudo, cara. Então, Resumindo, o agro é tudo. O agro é tudo. Então, realmente assim, pô, no Piauí hoje é um destaque nacional na soja, né? No Cerrado, né? O Então, Piauí tá, né, junto com no Mato Piba, na verdade, né, que a gente chama. O Piauí é uma das últimas fronteiras agrícolas do país. E o Piauí, ele bate recordes de safra em relação à produção por hectare, cara. É um negócio não, é uma absurdo. loucura. Eu cheguei a conhecer em Bom Jesus ali, uma fazenda com 60 mil hectares de soja e algodão. Uma loucura. Você parece estar em outro estado, outro país, né? É um negócio louco. Agora, voltando aqui para a história do agro, o que que me incomoda? Eu converso muito com o papai isso aí e a gente lamenta muito pela situação do Piauí. Que é uma potência, né? Porra, é porque é questão de vontade política. Por que que o Piauí é tão pobre? Por que que o Piauí é diferente bem aqui do Ceará? Maranhão tem uma pecuária melhor, porque realmente lá tem mais chuva, tem tudo. Mas, Não, cara, a pecuária do Maranhão é... nós temos muita água no solo, né? Nós temos muito sítio. Nós temos... Teresina, eu vi um dia desse, é uma das cidades, é uma das capitais que tem mais área rural na cidade e não produz nada. Por que que não produz? Porque não tem estímulo. Não tem estímulo nenhum. E nem a cultura mesmo, assim. Você vê assim, porra, você vai daqui para Parnaíba, você não vê nada, meu amigo, de produção. Você não vê nada, você só vê bar, pessoal vendendo fruta ali na beira da estrada. Bar, as frutas, Mas um assim, artesanatozinho, né? você não Umas vai, você pimenta. não consegue ver produção. Quer dizer, o pessoal que mora em Demerval Lobão, o pessoal que mora no interior, eles vão no supermercado e compram a verdurinha, mas não planta. Por quê? Por que que o pessoal não tem uma horta em casa? Por que que esse pessoal não produz? Porque eu acho que é o contexto geral nacional e mais com esse assim, assistencialismo louco da administração pública. Porque não estimula o povo a trabalhar, a produzir. Nós temos a capacidade. Por que que... Cara, Aí você o vê, Piauí tem cara, tudo. Piauí tem tudo. Petrolina, potência, meu amigo. Potência. Por que que o Piauí não é uma Petrolina? Por quê? Tem rio, tem água, né? Muito no solo. Tem. Um dos maiores lençóis freáticos, né? Por que que o Ceará bem aqui produz, tem uma produção de flores, rosa lá, o cara exporta para não sei quantos países. Por que não aqui? É incentivo, é governo, aí você A vê gente pega a fruta de lá, histórias e pega não mais sei o histórias. quê de lá. Hoje você estava falando da própria Suzano. Suzano vinha aqui para o Piauí, aí por questão política, não sei o quê, sai daqui, volta para o Maranhão. Grupo Damaso, quem não conhece a história do Grupo Damaso? O Damaso tentou botar o centro de distribuição dele aqui, brigou com o governo não cedeu e não, eu acho que não deu a condição esperado. Aí foi para Tianguá, aí tá lá em Tianguá, gerando CMS, bombando, produzindo, geração de emprego, né? Por que no Piauí nada acontece, bicho? Assim, tem hora que a gente fica triste com o nosso estado, né? E infelizmente, no ramo do agronegócio, falando agora em relação às pessoas que vieram de fora, né, plantar, desenvolver, infelizmente a gente ainda tem, pelo menos quando eu cheguei, existia muita crítica sobre essas pessoas que vinham de fora, né, para desenvolver o estado e é uma inverdade o que falavam, né? Porque o cara tem a cultura do agro no sangue, né? Detém o know-how. Aqui você tinha as terras, né? Chapadas, platôs, que são propícias, né? Com aptidão agrícola. Uhum. O preço bem mais barato do que no bem sul. mais barato, né? Os pioneiros, até o Hélio, que teve num episódio, ele falou que pagou $1,10, 20 cents por hectare,
na época, que o dólar era 1 para 1. Né? E chuva, altitude, tudo que a monocultura precisa. Correção do solo, obviamente, né? Porque hoje você planta no cerrado, o cerrado originalmente ele é um solo um pouco mais fraco assim, né? Mas você corrige e o resto a natureza te dá. E a gente sempre, né, quando eu cheguei, a gente ouvia muitas vezes críticas sobre essas pessoas que vieram transformar o Piauí numa potência do agronegócio, cara. E é triste, porque, lógico, essas pessoas visam lucro, né? Ninguém vai vir realizar uma atividade aqui. Filantrópica. Não. Também é demais, né? Mas, cara, tinha gente que descia lenha mesmo, sabe? O que vocês vieram fazer aqui? Essa gauchada. Porra, os caras... Se hoje o Piauí tem uma conotação no país na parte de agricultura, é esses caras, cara. Entendeu? Eu acho que a gente deveria receber de braços abertos. Com certeza. Né? Você não precisa agradecer se você não quiser. Mas que é um trabalho de suma importância para o Piauí, isso a gente não tem dúvida, Brasil, né, Pete? Pro Brasil, né? Me referi ao Piauí por conta da conversa em relação a por que no Piauí não dá, né? É uma pena, mas isso eu sinto que vem sendo mitigado ao longo dos anos, né? Porque todos os anos a gente bate recorde, a gente vê os recordes de safra, abertura de novas áreas, o licenciamento ambiental, aumentando, né? As empresas vindo para cá, investindo, acreditando, né? Talvez aquilo que você falou, um incentivo, né? Do governo, um pouco menos de burocracia em determinados órgãos para facilitar o acesso. Né? Isso ajudaria muito. Com certeza. E como é que tá os projetos aí para a vida, campeão? Tá tudo bem? Graças a Deus. Família tá bem? Tudo bem. Estamos lá com os meninos, estudando, todo mundo com saúde. Isso é que importa, né? Tá É isso aí. tudo dentro da normalidade. Vamos um dia marcar para chamar o Dr. Gilberto, né? Sim. Será que ele topa? Bater um Topa papo? na Contar uns causos? Na hora. É só marcar que ele vem. Lembra de algum fácil aí para nós? Contar alguma situação interessante que aconteceu na Sapucarana? Rapaz, tem... Lembra de algum aí ou não? Agora sim, Com o pai, alguma coisa? Com certeza tem várias, né? Mas eu não tô lembrando agora. Eu me lembro quando eu cheguei na fazenda um dia, ele falou, Patrick, vem aqui. Você já tava lá na piscina, né, ajeitando as coisas pra nós lá, tomar vinho e tal. Aí ele falou, vou mostrar aqui pra você. Ele tem umas pingas, né? Aí ele falou, essa aqui... E que coisa boa, hein, cara? Não é ele que produz ali não, né? Não, é mesmo. Não, né? Não. Ele deve ter comprado ou ganhou de alguém. Aí eu falei, e o Pete, tem muito vinho aí? Ele falou, esse cara tem a maior adega. Coitado, aí. Tem a maior adega do Piauí. Aí é piada, minha amiga. Aí você tá tirando onda. Eu cheguei com um vinhozinho ali e tal, o cara falou, não, meu filho. Você tá tirando onda, que não tem essa... Pete, eu queria agradecer, cara, a tua presença. Obrigado, inclusive, pela confiança que você tem, né? No trabalho do AgroJus. Né? Agradecer por você ter aceitado o convite de vir para o podcast do AgroJus. Eu que estou honrado pelo falar do agro, né? Difundir o agronegócio, trazer a sua história também, ligada ao agronegócio. Eu fiquei até lisonjeado, porque na realidade eu sou uma pequena célulazinha, tenho só essa história, mas me senti honrado aqui para esse bate-papo. A ideia do agro do AgroJus Podcast é essa, trazer as pessoas que estão ligadas, direta e indiretamente ao agronegócio, né? Nós já ouvimos convidados aí que são ou já participaram, fizeram parte de órgãos públicos também, ligados ao agronegócio. A ideia é essa, é levar a palavra do agro, né? Rever os amigos, conhecer pessoas, né? Então, eu acho que tem dado super certo, né? Nós já estamos aí indo para o 5º episódio, toda semana um episódio. Gostaria de te agradecer imensamente. Eu que agradeço, meu amigo. Um prazer. E agora eu vou fazer o jabazinho. Tem que ter o jabá, né?
Claro. Aproveitar o gancho aqui, já que o Pete está aqui, Gustavo Mendes, agradecer a Fazenda Sapucarana, que todo episódio... Aí, ó, coisa linda, o Dopperzão. É um Dopper aí ou não? É um Dopper. Agradecer a Fazenda Sapucarana, Pet Vitale, GG Imóveis, que são as empresas do meu amigo Gustavo Mendes. Agradecer também a Nelore JRR, do Jeremias, lá de Vitorino Freire, um cara que entende tudo sobre melhoramento, genética, né, para melhoramento animal, precisar aí de matrizes, de touros, para melhorar o seu rebanho, fale com o Jeremias, da Nelore JRR. Depois o pessoal aqui do programa vai colocar os dados aí direitinho na edição, vai aparecer aí. As redes sociais da Nelore, Instagram e tudo mais. Agradecer ao meu amigo Tiagão, da Chapada Grande, fazendo Chapada Grande Regeneração. Tiago, beijo. Graúna Lavoro, Ração Nativa e Canel, que são as empresas que ajudam o podcast também do Hélio Signini. Teve aqui também um papo super agradável. Agradecer a Serra Cal, indústria de calcário, que fica sediada na zona rural de Balsas. Quem precisar de calcário para correção de solo, falar com a Guardiana, minha amiga Cíntia, que é a sócia administradora da empresa. Agradecer a Bamex, do Ricardão, tem também negócios e investimentos aí ligados ao agronegócio. Ao Júnior da Staff, que é uma contabilidade, que também faz contabilidade ligada ao agronegócio. Agradecer a Strondo e a América Sementes, do Marcelão, meu amigo. Nós vamos estar no dia de campo lá da Expo Soja, entre 10 e 15 de maio. Marcelão, me espera lá, vamos tomar uma garapa, comer uma carninha. E se você quiser apoiar o podcast, trazer seu serviço, seu produto, falar sobre seu negócio, seria um prazer ouvi-lo. Se quiser também ajudar na manutenção do podcast, levar o agronegócio adiante, o telefone está no rodapé. Entre em contato conosco. Afinal, o agro não para. Até o próximo episódio. Muito obrigado. Fiquem com Deus.